Então, voltando, teve um probleminha aí, mas está de volta. Nós estávamos falando sobre as equações. Na última live a gente começou a resolver, e quase terminou de resolver a lista que eu passei sobre equações do primeiro grau. Então, hoje a gente vai tentar tirar alguma dúvida, fazer alguns comentários para a gente conseguir levar esse assunto, tá? Então, vamos lá. Então, voltando aqui para a nossa tela de novo, nós temos aí uma equação do primeiro grau, tá? E a nossa incógnita é a letra x. A gente precisa descobrir quanto vale esse x quando tu multiplica ele por 2, subtrai por 12. E o resultado tem que ser 4. Você pode fazer isso pensando um pouco, ou a forma algébrica, que é o que nós vamos fazer, tá? A gente precisa calcular isso. Então, qual é a primeira coisa que você precisa resolver? Tá? Você primeiro observa aqui o x, que é a nossa incógnita, está acompanhado de 2, multiplicando. E ele já está do lado esquerdo e positivo. Quando isso acontece, você só vai repetir o 2x, tá? Ou o número que tiver na frente. Depois disso, todos os valores que não caem incógnitas, eles têm que estar do lado direito da igualdade. Então, você coloca a igualdade. Primeiro verifica quem que já está do outro lado da igualdade, do nosso lado direito. Quem já está do outro lado é o 4. Então, nós vamos repetir ele e não troque sinal. Agora, tinha sobrado aqui o menos 12, que ele estava do lado direito. Só que ele precisa ir para o lado esquerdo. Perdão, ele estava do lado esquerdo, ele precisa ir para o lado direito. Como a gente vai trocar ele de lugar, de lado, esse sinal ele precisa trocar o sinal. Tá? Então, se esse número precisa trocar o sinal. Então, se ele está negativo, ele vai positivo. Então, vai mais 12. Então, aí, esse cara aqui, você sempre vai repetir, tá? Pelo menos até um certo momento. Aqui você começa a fazer a operação, tá? 4 mais 12 vai dar 16. Aí, você tem que lembrar de uma regrinha muito importante. Você vai verificar aqui, ó, que o 2 está multiplicando o x. Então, quando sobra só o número lá do lado direito, aí você vai conseguir isolar o x aqui. Então, você isola como? Deixa ele sozinho, repete a igualdade, repete 16, coloca aqui a divisão. Como o 2 estava multiplicando, ele vai passar aqui para baixo, dividindo. Então, o nosso resultado é quanto? A gente precisa saber quanto é o nosso resultado. O nosso resultado de 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, o valor da nossa incógnita é 8. Professor, tem como saber se está certo? Sim. Você pega e substitui aqui, ó. Imagine agora que o nosso valor é 8 da nossa incógnita. Então, se você substituir aqui, ó, 2 vezes 8 dá 16. 16 menos 12 dá 4. Então, nesse caso, tá certo. Se você achasse um valor e quando substituísse na nossa incógnita, o resultado não fosse igual a 4, alguma coisa está errada. Beleza? Então, a gente precisa ter esse cuidado e saber o que a gente está fazendo. Pessoal, ele vai funcionar desse jeito, tá? Não tem como a gente começar a estudar uma coisa se a gente não entender de fato o que está acontecendo. Ah, professor, mas por que eu passo dividindo? Tem um outro método lá, que é um método mais correto, mas que acredito que no momento ainda não vou ensinar, tá? Porque ele já é um pouquinho complexo, eu vou deixar para ensinar depois. Tá? Mas eu prefiro, principalmente porque a gente está em período de pandemia,
Eu prefiro que vocês vão utilizar mais, com mais frequência, tá bom? Então, é isso que a gente vai tentar fazer esses dias, tá? Separei aqui, esse aqui é da atividade 3, tá? Só não lembro agora de cabeça qual é a letra, ou se nós já fizemos ou não na última live, tá? Só confirmar aqui qual é essa letra. 4x 4x menos 5 dividido por 3. É a letra P. Tá? Para quem não sabe, essa aqui é a atividade. Letra P. Perfeito? Então vamos lá. O que muda aqui, pessoal? Aqui, tentem não ter medo, tá? Quando aparecer alguma coisa desse jeito. Tá? Vocês precisam ter esse cuidado, porque nesse caso apareceu uma fração. E você tem que lembrar e ter o cuidado também se essa fração está embaixo, ou seja, o 3 está debaixo de todos os termos lá de cima. Então, nesse caso, ele está debaixo de todos. Então, o que ele faz? Se ele está dividindo todo mundo, ele vai passar o outro lado multiplicando. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir 4x menos 5, tudo que está lá em 5, repete a igualdade, repete o 5. Só que o que acontece? O 3, ele estava dividindo, e ele vai passar multiplicando. Então, multiplicando por 3. Então, como que vai ficar? Vai ficar 4x menos 5. Aí, 5 vezes 3, 15. Então, o que acontece aqui? Vou colocar aqui para cima. Agora ele já ficou parecido com o exemplo passado lá. A gente tem o 4x, que é a nossa incógnita, já está do lado esquerdo. Então, vou permanecer com ela. Vou repetir a igualdade. Repetir o que está do outro lado, que é o 15. Não precisa trocar o sinal dele. E esse negativo, ele vai positivo. Pronto. Você vai repetir aqui o 4x. 15 mais 5 dá 20. Observe que sobrou aqui só um número do lado direito. Então, vou repetir o x, vou repetir o 20, e o 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o x é igual a 20 dividido por 4, é igual a 5. Tá? O Atila não entendeu muito bem. Tá? Então, me diz aí, Atila, que parte, qual é o maior problema aí? Quer que repita tudo? Beleza, a gente vai repetir aí toda a conta. Tá? Então, presta bem atenção. A gente precisa ter um cuidado maior. Tá? Então, acompanha. Não copiando quando eu estiver explicando. E só presta atenção no que está acontecendo na conta. Tá? Isso serve para os demais. Vou repetir a mesma, tá? Só para a gente não ter uma noção maior. Ó. Vamos primeiro entender a nossa equação. Nós temos dois elementos do lado esquerdo. E esses dois elementos, eles estão divididos por 3. Para acontecer, vou repetir a pergunta. Vou repetir aqui a situação. Existem dois elementos do lado esquerdo. Se esses dois elementos estiverem divididos por um único número, o que eu vou fazer? Preste bem atenção aqui, ó. Você precisa repetir
4x menos 5, que está em cima, numerador. Você vai repetir a igualdade e repetir o 5. Mudou aí, pessoal. Nós repetimos, basicamente, essa parte de cima toda. Não mudou nada aqui em cima. A única coisa que não apareceu aqui, ó, é esse baixo. E se ele estava dividindo, ele vai aparecer aqui do lado do 5 multiplicando. Vai passar multiplicando. É isso que está acontecendo. Então, você repete toda a parte de cima, do jeito que está, igualdade, tudinho. E esse 3 que estava lá no denominador, ele passa multiplicando. Então, o que vai acontecer? O número que está dividindo vai passar multiplicando. Exatamente. Tá? É isso mesmo, Átila. Então, o que você faz? Você repete aqui e resolve essa multiplicação. Tá? Vai ficar 5 vezes 3 é igual a 15. Nós não fizemos nada além da multiplicação desse termo aqui do lado direito. Observe que do lado esquerdo não mudou nada, nós só repetimos 4x menos 5. 4x menos 5 igual a 15. O que acontece? Essa situação é parecida com os primeiros exercícios. E a gente já tem um método de resolver isso. Vocês precisam entender basicamente esse início. Tá? Precisa estar compreendendo muito bem. Então, quando chega nessa situação, você repete aqui a incógnita, que está acompanhada do 4x. Esse elemento ele não vem, deixa a igualdade. Repete o 15, que está do outro lado. Agora, o 5 que está negativo, ele vai passar positivo. Tá? Tem que lembrar dessas situações. Então, repete 4x e resolve aqui 15 mais 5, 20. Então, gerou essa situação aqui. 4x é igual a 20. Então, para resolver isso, o 4 está multiplicando. Só sobrou um número do lado direito. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir o x, repetir o 20, e o 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí é uma divisão simples. X é igual 20 dividido por 4 é igual a 5. Tá? Então, tem alguns exercícios bem parecidos, pessoal. Então, é só treinar esse tipo de exercício lá para não ter problema, tá? Ah, professor, eu vou colocar aqui a tela para mim rapidinho, só para você. Olha aqui. Então, pessoal, é assim, ó. Não adianta nada você pegar um assunto desse. Eu vou ser muito sincero com vocês, tá? E eu espero que vocês escutem e sigam esse meu conselho. Não existe um outro método de aprender matemática se não for praticando. Você não tem como aprender só olhando uma videoaula. Você precisa assistir uma videoaula com uma folha e um lápis ou caneta na mão. Tá? Você precisa ver o que o professor está fazendo e fazer depois. Tá? Então, depois que ele termina de explicar, aí você pode copiar. Se for videoaula, aquele lá no YouTube, que dá para você colocar pausa, você deixa o professor explicar tudo e depois você vai tentar fazer. Porque, pessoal, é muito sério isso.
você não vai conseguir só olhando. Tá? Você tem que ver o que está acontecendo. Por que o professor fala, professor, tá dividindo, vai passar multiplicando? E se você não entender de fato o que está acontecendo, você precisa fazer. E quando você está fazendo, você vai fixando na sua mente. Aí os demais, eles passam a ser mais tranquilos. Tá? Mas siga o meu conselho. Você precisa estudar, você precisa praticar. Tá? E por que a gente está fazendo muito exercício? É porque a gente está praticando muito. Então a gente precisa praticar bastante para você compreender e conseguir fazer todas as atividades. A gente ainda nem está nos problemas, aquelas situações problemas. A gente está aprendendo a resolver uma questão. Beleza? Então essa é a minha dica. Espero sinceramente que vocês aceitem essa dica aí e tentem melhorar o conhecimento de vocês de matemática. Dê uma olhada nessa questão aí, por favor, que eu acabei de colocar aí. Alguém conseguiu fazer essa questão? Isso. Teve alguns que mandaram mensagem aí, tentaram fazer parabéns. É muito legal receber uma mensagem de um aluno que tentou. Ah, manda foto, professor, tá certo? Então vocês podem fazer isso nas demais. Sim, a gente vai fazer essa questão agora, tá? É também daquela nossa lista, atividade 2, é a letra I, tá? Não coloquei aqui. Ixi, horrível aqui. Letra I. Essa aí agora é atividade 2, tá? Letra I. Hoje eu não vou seguir a sequência, tá? A gente vai fazer mais um comentário de todas as questões para ter um tempinho para vocês fazerem. Alguém conseguiu fazer essa questão, hein? Você pode fazer em outra folha? Pode. Tá, vamos lá, pessoal. Se quem conseguiu, quem não conseguiu, independente disso, a gente vai resolver essa Professor, questão. Quem me chama? qual é a questão da Tá aí, eu 2? coloquei na tela, ó, atividade 2, letra I. Ah, é porque tava lá em cima. Desculpa. De boa. Então vamos lá. Então, pessoal, deixa eu explicar uma situação para vocês. Isso aqui é uma equação, podemos falar que é uma equação pequena. Existem equações maiores ainda. Só que qual é o problema dela? Que ela tem parênteses. E a gente precisa tirar ou anular esses parênteses. Mas eu não posso simplesmente chegar e cortar os parênteses. Existe um método para a gente resolver essas situações. Observe que na frente de cada parêntese tem um número. E esses números estão multiplicando todo o parêntese. Então você precisa ter muito cuidado quando isso acontecer. Tá? Porque você não pode simplesmente pegar o 3 e passar multiplicando. Tá? Só por um. Tá? Você precisa passar multiplicando e ainda ter o cuidado do jogo de sinal. Então, vou fazer esse aqui bem devagar para a gente conseguir resolver esse probleminha. Observe, olha como é. O 3, olha, ele vai passar, ele vai multiplicar aqui, eu vou fazer uma setinha. O 3 multiplicando
o x. 3 vezes x é 3x. Então, vou colocar aqui, ó, 3x. Esse é o primeiro. Tá? Vou colocar aqui até a próxima de azul, de verde, perdão. Só que o 3 também está multiplicando 1. Então, vai ficar 3 vezes 1. E você repete esse sinal aqui de mais, ó. Ó, mais 3 vezes 1, 3. Pronto. A gente já resolveu o primeiro parênteses. Ele é muito fácil. Se você for olhar a conta toda, você vai se assustar, porque ela parece grande. Mas se você for pensar só em cada pedacinho, a gente resolveu o primeiro parênteses, a gente vai resolver o segundo parênteses e assim por diante, as coisas podem ficar mais fáceis. O que acontece aqui? Agora, você vai ter que esse jogo de sinal. Então, mais com mais, dá mais. E você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2x. Vou até fazer aqui embaixo. 2 vezes 2x. O x você só repete. Aí você vai multiplicar 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4x. Então, a nossa resposta de 2 vezes 2x é 4x. Só que eu multipliquei aí o 2 pelo primeiro termo dentro do parênteses. Agora eu vou pegar esse 2, multiplicar pelo segundo termo. Só que a gente tem um probleminha. A gente precisa fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos. Isso aí a gente tentou trabalhar muito com vocês, ó. Quanto que é mais com menos? É menos. E depois vai ficar 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Pronto. A gente já resolveu também o segundo parênteses. Tá? Então, olha como é fácil se pensar de um por um. Depois desse parêntese, tem uma igualdade. Então, vou repetir essa igualdade. E, novamente, aparece outro parêntese. E nós precisamos fazer o mesmo processo. A gente pega o primeiro, multiplica por 5. Então, 5 vezes x, 5x. Olha aqui, ó. Vamos pegar o 5 e multiplicar pelo segundo elemento. Só que, novamente, pessoal, precisa ter um jogo de sinal aqui, ó. Aqui na frente do 5, apesar de não aparecer, é um sinal positivo. E vai ficar mais com menos. Quanto que dá mais com menos? Dá menos. Aí vai ficar 5 vezes 1, 5. Ali, ó. Esse é o maior problema. Essa primeira parte. Porque você pega e precisa resolver parênteses por parênteses. Então, ele é complicado por conta disso. Tá? Mas no final vai dar tudo certo. Depois de resolver esse parênteses, sobrou aqui mais 8. Olha como vai ficar. Não está entendendo muito bem, Atila. Depois que eu terminar essa parte, eu vou já repetir novamente. Quem mais está tendo dificuldade nessa parte? Me dê um alô aí no chat, só para eu ter uma noção. Mais alguém? Beleza. Então vamos lá. A gente precisa. Não tem problema, pessoal. Eu repito e repito de novo. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai resolver parênteses por parênteses. Vou até colocar aqui na outra folha. Só para a gente resolver parênteses por parênteses. Eu vou até guardar esse aqui. Eu vou já voltar para ele novamente. Mas por enquanto, a gente vai resolver de um por um. Só copiar aqui.
Vamos por parte, então. A gente está com problema aí, a gente vai resolver esse problema. Se vocês quiserem fazer desse jeito aqui, ó, sem problema. O que nós vamos fazer? Olha a seta. Vamos trabalhar com a seta. O 3 está multiplicando tudo que está no parênteses. Então, eu vou fazer a primeira seta. O 3 está multiplicando primeiro o x. Então, vai ficar 3 vezes x. Pronto. Outra situação. O 3, ele está multiplicando o 1. Só que aqui, ó, você teria que fazer jogo de sinal. É como se tivesse um mais aqui na frente do 3. Então, mais esse mais com esse mais, dá mais. E você vai multiplicar o quê? 3 vezes 1. 3 vezes 1. Então, vai ficar o quê? 3 vezes x, 3x. Mais 3 vezes 1, 3. Pronto. Isso é resolver o parênteses. É isso que nós fizemos nessa primeira parte aqui, ó, que eu vou mostrar. Esse é o nosso resultado. Ó, não sei se ficou melhor para vocês. Eu vou fazer o passo a passo. Me digam aí se melhorou ou não. Melhorou desse jeito, hein? Mais ou menos. Tá, vamos para o segundo exemplo para ver se vai melhorar mais ainda. Agora, eu resolvi esse primeiro aqui, ó. Vou resolver esse segundo. Tá aqui o segundo. Então, vamos lá. Não tem problema não, pessoal. A gente repete aqui. O importante é vocês aprenderem. Tá? Então, vamos lá. Ó. Segundo parêntese. Vou pegar a seta, saindo aqui do da frente, o primeiro do parêntese. Então, vai ficar quanto? Ó? É o 2 multiplicando o 2x. Esse foi o primeiro. Observem aqui, ó, que aqui tem um mais, que é desse 2 aqui, apesar de não aparecer. O que nós vamos fazer? A gente vai multiplicar esse 2 por 3, por menos 3. Então, vai ficar 2 vezes, só que como ele é negativo, ele vai ficar entre parênteses, menos 3. Então, vai ficar como? 2 vezes 2, ou 2 vezes 2x, vai ficar 4x. Aqui que é um probleminha que sempre você tem que ter cuidado. Você vai fazer jogo de sinal aqui. Aqui, ó. Mais com menos é menos. Então você vai repetir aqui, ó. Menos. Aí vai ficar 2 vezes 3 dá 6. Esse é o resultado do nosso segundo parênteses. Tá aqui, ó. O nosso segundo parênteses. Ó. 4x menos 6. Perfeito? Tá melhorando aí ou não? Tá, que bom, tá? A gente vai conseguir passar por essa aí. Junto e misturado. É, pessoal, eu fico feliz, eu espero que vocês sejam sinceros, que se tá entendendo, é só falar. E se não tá, me fala o que é, que a gente tenta achar o problema. Tá ok? Vamos agora para o terceiro parêntese, tá? Terceiro parêntese é este aqui. Então, novamente, primeiro número, que é o 5 multiplicando x. Aqui, ó. 5 vezes x. Lembrando
que aqui na frente tem um mais. Então, vai ficar mais, observe aqui, 5 vezes menos 1. Então, vai ser 5 vezes, cuidado, o número está negativo. Então, vai ficar menos 1. Tá? Só ter esse cuidado, se tiver negativo, entre parênteses. 5 vezes x, é só repetir. Tá? 5x. 5x. Aqui é importante, jogo de sinal. Mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. Olha aí, ó. Chegamos ao nosso terceiro resultado, que ele está aqui. Tá? Olha aí, ó. Esse é o nosso terceiro resultado. Tá? Vou até colocar aqui, ó, para ficar bem bonitinho. Vou colocar aqui primeiro P, que é o primeiro parênteses. Vou colocar aqui segundo P, segundo parênteses. E esse aqui é o terceiro P, que é o terceiro parênteses. E esse 8 aqui, ó, é o mesmo que estava sobrando aqui. Tá, beleza? Melhorou aí? Me dê um retorno, por favor. Que bom. Só que ainda não acabou, tá? A gente vai entrar para a segunda resolução. Qual é, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar. Os números que estão acompanhados das incógnitas, eles vão ficar do lado esquerdo da igualdade. Os que não estão acompanhando a incógnita, eles vão para o lado direito. Então, vou copiar essa nossa resposta aí, numa outra parte, ou numa outra folha, só para não misturar aí, para a gente não ter problema. Então, deu aí 3x mais 3, mais 4x menos 6, igual a 5x menos 5, mais 8. Tá? Vou tirar aqui. Ó. Então, pessoal, vou bem devagar aqui para vocês não terem problema. Tá? Então, vamos lá. Preste atenção aí. Vou grifar todos os números que estão acompanhados das nossas incógnitas. Tá? Vou fazer isso em primeiro. Então, nós temos aqui, vou colocar de vermelho para ficar mais visível. Nós temos 3x, está acompanhado de uma incógnita, 4x também, e do outro lado, o 5x. Então, o que nós vamos fazer com esses valores? A gente vai colocar do lado esquerdo da igualdade. Só que esses primeiros já estão desse lado da igualdade. Então, nós já temos aqui, ó, o 3x, nós já temos mais 4x. Aí depois vem a igualdade, e do outro lado da igualdade está o 5x. Então, como está o 5x do outro lado, ele vai vir para o lado esquerdo, ele vai trocar o sinal. Então, ele vai vir menos 5x. Perfeito? Agora você pode repetir a igualdade. Por quê, professor? Porque nós queremos, do lado esquerdo, todos os números estão acompanhados com incógnitas, ou só incógnitas se tiver. Do outro lado, vai ser os que não estão acompanhados da incógnita. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Essa é a atividade 2, letra I, tá? Para quem está perdido.
Então, vamos lá. O que sobrou aqui do outro lado? Agora sim, vou grifar os valores aqui que não estão acompanhados de incógnito. A gente tem o 3, o menos 6, o menos 5 e o 8. Tá? Vamos ver como eu quero que esses valores fiquem do lado direito. A gente primeiro logo coloca o que já está do lado direito. Tá? Então vamos ver o que já está do lado direito. Já está do lado direito o menos 5. Já está do lado direito mais 8. Quem que não está do lado direito? O 3 e o menos 6. Nessa situação, eles vão trocar o sinal. Então, o 3 vai negativo e o 6, que está negativo, vai positivo. Pessoal, chegou nessa situação. Tá? Agora entra uma outra dica. Esse método, quem tem dificuldade, a gente pode fazer pelo método da caixinha de sinais. Só que eu vou fazer aqui na mão para vocês. Pensa lá nas maçãs. Respondam comigo aí no chat, por favor. Imagina que o x são maçãs. Então, na nossa equação, nós temos 3x mais 4x menos 5x. Pensando em maçãs, seriam 3 maçãs mais 4 maçãs. 3 maçãs mais 4 maçãs dá 7 maçãs. Só que a gente tem ali menos 5 maçãs. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Vou resolver esses dois primeiro. Tá? 3x mais 4x. 3 maçãs mais 4 maçãs é 7 maçãs. Só que eu não vou colocar maçãs. Eu vou colocar o x. Vou repetir aqui o menos 5x. Ah, professor, por que esse método? Porque é um método que você vai passo a passo e você não vai ter tanta dificuldade. Outra parte. Eu posso resolver esse daqui de 2 em 2. Só que aqui eu vou facilitar, eu vou fazer o contrário. 8 menos 5. 8 menos 5 é 3. Aí, essa outra situação aqui, ó, esse outro valor. 6 menos 3 também é 3. Depois eu vou mostrar um método mais fácil para vocês. 7x menos 5x. 7 maçãs menos 5 maçãs dá 2 maçãs. Só que nesse caso são 2x. Igual a 3 mais 3, 6. Olha aqui como ficou uma continha conhecida. Isso aqui é fácil. O que você faz? Repete o x, repete a igualdade e o 6. O 2 estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, quem é o valor de x? O valor de x é igual a 3. Por quê? 6 dividido por 2 é 3. Essa é a nossa resposta. Aquela conta gigante, o resultado é x igual a 3. Beleza? Vou fazer um método mais fácil. Essa última parte aí, que é o método que a gente está trabalhando. Vou só explicar para vocês como que a gente faz. Olha, essa é uma dica, tá? Não é obrigado, mas ajuda muito. Pensa lá nos jogos de sinal lá. A gente tem aqui 2 conjuntos.
E aqui também 2. Um é negativo, outro é positivo. Um é negativo, outro é positivo. Olha aí. Vamos colocar de um por um. 3x é positivo. Então, vou colocar x, x e x. 3x no conjunto. Eu só errei aqui, que era para colocar mais. E eu coloquei x. Olha, ó. Vou colocar o primeiro, ó. 3x. Então, tá aqui, ó. 3x. O segundo é positivo também. 4x. Então, vou colocar 4x aqui no conjunto positivo. Já o terceiro, ele é negativo. 5x. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Como que a gente faz para chegar ao resultado? A gente vai anulando. Ó, de 1 por 1. Tira um de cada lado. Tira 1 do negativo, tira 1 do positivo. Tira 1 do negativo, 1 do positivo. Tem que tirar sempre a mesma quantidade. Aqui tirei 2, lá tirei 2 também. Aqui vou tirar mais 1 e aqui mais 1. Aqui mais 1 e mais 1. Mais 1 e mais 1. Olha como é fácil. Sobraram quantos x? Sobraram aqui, ó, 2x. E sobrou onde? No positivo. Então, o lado da incógnita eu já resolvi, ó, é 2. Vou colocar igualdade. Agora, vamos resolver lá o outro lado. Aí você pode usar pontinho, não tem problema não, tá? Vamos lá. O outro lado. Primeiro negativo. Quanto negativo? 5 negativo. Então, se é 5 negativo, vou colocar 5 bolinhas no negativo. Ó, 5 bolinhas no negativo. O segundo número, ele é positivo. Quanto? 8 positivo. Então, vou colocar 8 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolinhas aí no positivo. Próximo, negativo, 3. Então, vou colocar 1, 2, 3. O próximo, 6 positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se fosse a caixinha de sinais, só que no papel. Para ser mais rápido, a gente vai tirar de 2 em 2. Tá? Ali, ó. Vou tirar 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. 2 do direito, 2 do esquerdo. Mais 2, mais 2. Olha, ó. Acabou do lado direito, que é os negativos. Sobraram aqui quantas unidades do lado esquerdo? Ó, sobrou tudo isso aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Ó. Sobrou tudo isso aqui. Quantos números? Quantas bolinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui ficou 6. Olha aí, pessoal. 2 métodos diferentes que você escolhe qual que você quer fazer. Vou tentar colocar aqui um do lado do outro, só para você ver a diferença entre eles. Ó. Só que um é pelo jogo de sinais, o outro é só por conta. Então, não tem como errar, pessoal. Se você treinar esses métodos, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver esses problemas, tá?
Então, se você fosse continuar, ó, ficaria o quê? X igual a 6 dividido por 2. X é igual a 3. Pronto. Mesmo método de maneiras diferentes. Tá? São dicas que a gente tem e você pode usar esses métodos aí sem problema. Tá bom? Hoje a nossa live é mais curta. Só está trocando uma ideia, dando algumas sugestões para você fazer aí as questões em casa, tá? Se isso poderia fazer prova, com certeza, Fabrino. De que maneira? Você substituir dentro do parênteses, tá? Se você substituir dentro, vou mostrar aqui para vocês. De que maneira que a gente pode provar se está certo ou não? Nesse caso dá um pouquinho de trabalho, mas dá para provar sim. Tá? Nós não chegamos ao resultado 3x igual a 3, beleza. O resultado é x igual a 3. Então, onde tem x, a gente vai substituir por 3. Então, vamos lá. 3 vezes. Dentro do parênteses tem um x. Então, vou colocar 3 no lugar dele. Mais 1, mais 2 vezes. 2 vezes, olha, outro x aqui dentro do parênteses. Então, o x é 3. Menos 3. Aqui, 5 vezes, parênteses, tem um x. Então, 3 menos 1. Mais 2. Então, vai ficar 3 vezes 3 mais 1, 4. Mais 2 vezes. Aí, esse aqui já dá um pouquinho de trabalho, ó, porque 2 vezes 3, 6. 6 menos 3 é 3. Então, aqui dá 3. Vou até colocar aqui para baixo, para não misturar. Aqui, ó. Igual, repete o 5, vezes 3 menos 1, 2, mais 8. Então, 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, 5 vezes 2, 10, mais 8. Só vai ser possível se os resultados forem iguais aqui. 12 mais 18. 10 mais 8, 18. Isso é uma maneira de provar que está certo. Tá? Só que vocês não são obrigados a provar. Mas eu, quando eu estava estudando, eu sempre gostava de provar. Principalmente se você tem tempo. Você pega, se você acha que a resposta é 3, substitui lá. Se der igual, é porque está certo. Deixa eu ver as perguntas aqui. Professor, isso poderia fazer na prova? Pode, pessoal. Pode sem problema. Mas uma dica, só um exemplo. Você pode fazer esses cálculos aqui, ó, na folha de rascunho de vocês. Então, você não precisa fazer do jeito que eu fiz aqui. Você faz numa folha de rascunho e só coloca a resposta aqui, a resposta final. É a dica, tá? Mas pode fazer, tá? Isso você faz, depois nem precisa ter problema.
Responde tua pergunta, Fabrino. Pessoal, a prova, acredito, quando a gente voltar. Eu ainda não tenho, por enquanto, eu ainda não penso em fazer prova em casa. Tá? Esse método aí você precisa calcular. Então, meu desejo é fazer essa prova lá na escola, quando nós voltarmos. Professor, não tem sinal de multiplicação, mas o senhor multiplica. Isso, Fabrino. Pergunta importante, ó. Aqui, ó, se vocês observarem, muito importante essa pergunta, não tem sinal de multiplicação, professor. Mas fica subentendido, presta bem atenção todo mundo, por favor, importantíssimo isso. Todas as vezes que não aparecer um sinal de multiplicação e entre o número e o parênteses não tiver nenhum sinal, nem de mais nem de menos, você já tem que subentender que é uma multiplicação, tá? Então, olha aqui, ó, não tem sinal entre o 2 e o parênteses, então é uma multiplicação. Não tem sinal entre o 5 e o parênteses, então é uma multiplicação. E é nessas horas que você faz a distributiva, né? Faz o que nós fizemos aqui, ó. Distribuir, tá? Então é dessa maneira que nós fizemos aí essa questão. Isso, pessoal. Vocês poderiam até recortar valores de x. Em vez de poder colocar lá x lá dentro, faz e recorta. Aí você pode colocar o x lá na caixinha de sinal, não tem problema. Ficou claro, Fabrina? Mais alguém? Tem alguma dúvida? Vou colocar aqui a tela para mim, só para explicar uma coisa para vocês. Olha aqui, pode colocar a câmera aí para mim, por favor? Hoje eu não vou passar muito tempo, eu vou fechar a aula de hoje com mais um exemplo sobre isso, tá? Então, é importante, pessoal. Eu gosto de levar métodos diferentes. O meu objetivo aqui é fazer vocês entenderem. Então, se não está funcionando de um jeito, vocês precisam aprender de outro. Então, é um método que eu estou ensinando, você pode fazer. Se é do jeito que você compreendeu, beleza. Então, são métodos iniciais que daqui a um tempo tu não vai precisar dele, porque tu vai estar fera. Então, vale a pena você se esforçar, tá? Você tirar um tempinho, faz desse jeito, mas eu peço para você, não fica só olhando não, tá? Pega esse mesmo exemplo e tenta fazer sozinho depois, tá? Sem olhar a videoaula. Pega só, copia tudo lá. Poxa, eu vou fazer o que o professor falou. Vou tentar resolver sozinho, sem olhar nada. Faz isso. Porque quando você faz isso, você começa a trabalhar sua mente, você precisa exercitar ela precisa entender que você precisa fazer de maneira que você compreenda de fato. Aí, poxa, professor, não consegui. Aí você olha. Mas se você colocar na sua cabeça, eu não consigo, de fato, você não vai conseguir. Você já está admitindo que você não consegue, mas você consegue, pessoal. Vocês são fera. Só resta se esforçar um pouquinho. Vou fazer mais uma, só para fechar aqui. Quando o professor... Tá vendo? Vamos fechar mais uma questão? Deixa eu ver se tem aqui uma de parênteses. Não tem aqui, mas vou já colocar uma aqui para vocês.
Olha aí, pessoal. Travou não, eu que estava escrevendo aqui. Vou colocar aí, dê uma olhada nessa questão. A gente vai fechar a aula de hoje nessa questão aqui. Perfeito? Vamos lá. Ali, ó. Como que ela tá? Tem parênteses. Então, a gente precisa resolver esses parênteses. Então, vamos lá. De um por um. Ó, observe que aqui está negativo. Menos 3 vezes x. Então, vou colocar aqui, ó. Menos 3 vezes x. Observe que ele está negativo. Então, eu já coloco aqui, ó. Menos 3. Ele está multiplicando também quem? Ele está multiplicando também o 2. Então, vai ficar menos 3 vezes 2. Esse é o nosso primeiro parênteses. Então, vamos resolver esse primeiro parênteses aqui. Ou a gente pode resolver o outro, sem problema aqui. Então, vamos lá. O outro. 2 vezes 3x. Então, vai ficar mais 2 vezes 3x. O 2 também, o mais 2 está multiplicando o menos 5. Então, fica mais 2 vezes negativo entre parênteses, menos 5. Igual a 7. Agora você vai multiplicar. Tá? Ou nós vamos multiplicar. Não? Como que a gente faz? Menos 3 vezes x, menos 3x. Aqui, menos 3 vezes 2, menos 6. Mais 2 vezes 3x, 6x. Jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos, menos. 2 vezes 5, 10. Igual a 7. Então, vai ficar como? Aqui, antes de você usar os sinais lá, o conjunto, o que nós vamos fazer? Dividir a parte que tem as incógnitas para o lado esquerdo e as partes que os números que não têm incógnita acompanhados, que não estão acompanhados, a gente vai colocar para o lado direito. Vou grifar os que têm incógnita, estão aqui. Então, quem são? 3x mais 6x. Repete a igualdade. Quem que não está acompanhado? Os menos 6, o menos 10 e o 7. Eu começo já pelo lado direito. Fabrina. Que parte, Fabrina? 3 mais 2 deu menos 3. Quiser ligar teu áudio aí. Primeiro parênteses. Esse que deu menos 6. Espera aí. A gente só montou, a gente ainda não multiplicou não. Ó. Ali, ó. A parte de verde aqui, ó. Menos 3 vezes x. Eu não estou multiplicando. Eu só estou colocando aqui o sinal de vezes. Só estou montando. Ó, menos 3 vezes x. Ainda não estou resolvendo, não. A segunda parte.
A setinha indicando aqui, ó. Ela está indicando o quê? Menos 3 vezes 2. É só uma indicação. A resposta mesmo é aqui, ó. É uma multiplicação. Está aqui embaixo, que deu menos 6. Ficou claro aí ou não? Tá bom? Eu multipliquei. Eu só montei. Só estou distribuindo. Que nem nós fizemos o passo a passo aqui. Ó, ali, ó. Aqui nós fizemos o passo a passo. Nós fizemos da mesma. Perfeito? Não tem o que pedir desculpa, não. Vocês têm mesmo, tá? Pintou qualquer dúvida, pergunte. Não leva para casa, não. Tá em casa. Não fica com essa dúvida, não, tá? A gente já tá nessa questão da live, tá? Então vamos lá. Nada vai ficar o 7, que já. O 7 já está lá. E o que que esquerdo que vai vir. Observe o menos 6. Ele vai mais 6. O menos 10. Ele vai vir mais 10. Vou já responder essa pergunta, Michel. Só fechar aqui. Olha aí, pessoal. Essa perguntinha agora, ó, você pode fazer com os conjuntos. Aqui, na outra folha, para a gente não ter problema. Só um minutinho. Aqui. Então, essa é a nossa folha. O que nós vamos fazer? Vou colocar aqui os dois conjuntos. Um positivo e um negativo. Desse outro lado, eu vou colocar, mas a gente não vai precisar tanto, não. Ó, o primeiro número aí que nós temos é o menos 3x, negativo. Então, vou colocar no negativo. O segundo é positivo, x, 6. 6x, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente anula de 1 por 1 até zerar um dos lados. Vou cortar um aqui, mais um e mais um. Tá? Olha, ó, eu cortei 3 do negativo e 3 do positivo. Sobraram quantos? 3x. Coloca igualdade. Aqui, ó, observe que todos estão positivos. Então, todos eles iriam para cá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haja pinguinho aí para vocês contarem. Mas observe que o negativo já sumiu, não tem nada. Então a resposta é tudo que está aqui. Então, quando você for contar, ó, 7 mais 6 dá 13. 13 mais 10, 23. Perfeito? 23. Então, o que que acontece? A gente tem agora, ó, x é igual a 23 dividido por
3. Por quê? O 3 estava multiplicando, vai passar dividindo. Você pode dividir aqui. 23 dividido por 3 não dá exato. Não dá exato, então você vai conseguir aqui resolver isso aqui com divisão de números inteiros, tá? Então você pode fazer isso, vai dar um número decimal. Algumas situações vai ficar assim mesmo, tá bom? Então, vou retornar aqui para mim. Tá? Pode olhar para cá, tá? Onde eu estou. Então é isso, pessoal. A aula de hoje era mais uma conversa. A gente precisava trocar essa ideia, arrumar outras opções de vocês resolverem essas equações e a gente vai levando essas ideias aí e buscando novas. Tá? O importante é você entender e conseguir fazer os exercícios, tá? Eu, como os demais, com certeza estou preocupado. Esse assunto requer muita prática. Então, tentem se ajudar. Me ajuda a ajudar vocês. Beleza? Então, eu peço a vocês que tenham esse cuidado quando a gente estiver resolvendo as nossas questões, esses métodos que a gente está trabalhando. Utilize, pessoal. Se você acha um método interessante, que é o que você está entendendo, então usa. Tá? Tenho certeza que as coisas vão melhorar. Mas só olhar uma live sem pegar para copiar é difícil. Tá? Então, os demais, precisa concluir, tá? As outras listas. Na próxima live a gente já vai usar o Caderno do Futuro. Passei lá no grupo. Então a gente vai utilizar. Eu vou avisar as partes, tá? Para não ter problema. Beleza, pessoal? Então a gente está encerrando a gravação. Fiquem aí para a gente dar algumas coisas. Tá? Os demais estão vendo pelo YouTube. Qualquer coisa para o vídeo, volta um pouquinho, faz, copia, tenta entender. Se tiver alguma dúvida, manda o print ou manda uma foto do que você teve dúvida. Eu com certeza vou responder pelo WhatsApp. Beleza? Então a gente encerra a gravação de hoje. Forte abraço.